O juros simples é muito utilizado no dia a dia quando emprestamos dinheiro a outra pessoa, por exemplo. Ao emprestarmos, queremos receber a mais pelo empréstimo e isso nada mais é que uma vantagem que queremos pelo empréstimo. Uma espécie de te empresto, mas eu quero que me pague a mais por isso. A pessoa que empresta a outra certa quantia recebe uma remuneração a mais, além do valor emprestado. Isso é o que denominamos de juros. Eu sou o professor Robson Lears. Se você gostar da aula, compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos e deixe seu like que vai me ajudar muito. Não esqueça de se inscrever no canal, valeu? Quando falamos em juros, devemos considerar o capital, que é a quantia empregada. Será representado por C. O tempo, que é o período do empréstimo ou investimento, e será representado por T. O juro pago ou renda obtida, será representado por J. E, por fim, a taxa em porcentagem, que determina a quantidade de juros, e será representado por I. Uma dica muito importante é a seguinte: a taxa e o tempo deverão estar sobre a mesma unidade de tempo. Se a taxa for em ano, o tempo será dado em anos. Se a taxa for ao mês, o tempo será dado em meses. E se a taxa for ao dia, o tempo será dado em dias. Eu vou te ensinar 3 maneiras de se calcular juros simples. Vamos para a primeira questão. Qual o juro produzido pelo capital de R$12.000 durante 3 anos a uma taxa de 4% ao ano? A primeira forma de se resolver é o seguinte: como a taxa é 4% de juro por ano, então iremos calcular os 4% de 12.000, que é o total que a pessoa investiu. Lembrando que 4% é a taxa e 12.000 é o capital. Como 4% é a mesma coisa que 4 sobre 100, e o D na matemática é multiplicação, vai ficar 4 sobre 100 vezes 12.000. Como é uma multiplicação, podemos simplificar esses 2 zeros de baixo com os 2 zeros de cima. Com isso, vai ficar 4 vezes 120, e 4 vezes 120 é igual a 480 a cada ano, pois a gente está calculando 4% de juro por ano. Com isso, no primeiro ano, o juro produzido foi de R$480, no segundo ano, também R$480, e no terceiro ano, também R$480. Como a questão quer saber o juro produzido durante 3 anos, basta somarmos 480 mais 480 mais 480 é igual a R$1.440. Poderíamos também fazer da seguinte forma: durante um ano, o capital rendeu os juros de R$480. Como queremos calcular os juros de 3 anos, basta multiplicarmos por 3. E 480 vezes 3 é igual a R$1.440. Agora eu vou te mostrar uma outra forma de se resolver, que é pela regra de 3 direta. Temos 3 grandezas: o juro, o capital e o tempo. Então vamos organizar os dados que a questão nos dá. Olha só. Qual o juro X produzido pelo capital de R$12.000, 12.000 é o capital, durante 3 anos, que é o tempo? Agora que vem o macete. Veja bem, há uma taxa de 4% ao ano. O 4 nós colocaremos no juro, e como 4% é a mesma coisa que 4 sobre 100, o 100 nós vamos colocar no capital. E como é 4% ao ano, um ano colocaremos no tempo. Concluindo, ó, 4% ao ano, juro, capital e tempo. Esse é o macete. Como você já viu na aula de regra de 3, eu vou deixar o link aqui para você que ainda não assistiu. Para sabermos se a grandeza é direta ou inversa, temos que analisar de uma a uma em relação à grandeza que está incógnita. Analisando a primeira grandeza, que é o capital, notamos que, se aumentarmos o capital, consequentemente, o juro também aumenta. Logo, essa grandeza é direta. Agora, analisando a próxima grandeza, que é o tempo, notamos que, se aumentarmos o tempo, consequentemente, o juro também aumenta. Então, também é uma grandeza diretamente proporcional. Ou seja, no cálculo de juros, a regra de 3
sempre será direta, nunca inversa. Montando a proporção, teremos o seguinte: x sobre 4 igual a 12.000 sobre 100 vezes 3 sobre 1. Como é uma multiplicação, podemos cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Vai ficar o seguinte: x sobre 4 igual a 120 vezes 3 dividido por 1. E 120 vezes 3 é igual a 360 dividido por 1, 360. O 4 está dividindo, eu vou passar ele lá para frente multiplicando. X vai ser igual a 4 vezes 360 e 4 vezes 360 é igual a 1.440. Notem que é o mesmo resultado que nós encontramos pelo primeiro método. Professor, mas dá certo com qualquer problema? Galera, dá certo com todos os problemas. Veja bem, calcule juro produzido por R$5.000 durante 1 ano e 8 meses a uma taxa de 2,5% ao mês. Agora eu coloquei um problema em que a taxa e o tempo não estão sobre a mesma unidade de tempo. Veja que o tempo é 1 ano e 8 meses e a taxa está em mês. E também a taxa é um número decimal. Vamos organizar as grandezas? Temos juro, capital e tempo. E a questão diz assim: calcule juro X produzido por R$5.000, que é o capital, durante 1 ano e 8 meses, que é o tempo, a uma taxa de 2,5% ao mês. Agora prestem atenção no macete que eu ensinei. Olha só, a uma taxa de 2,5%, os juros que a gente vai colocar. Como é 2,5%, colocamos o 100 no capital e é 2,5 ao mês. Então, colocamos aqui um mês no tempo. Então, só concluindo, 2,5% ao mês. Juro, capital e tempo. Beleza? Agora, vejam bem. Como o tempo está em 1 ano e 8 meses e a taxa está em mês, passaremos tudo para meses. Como um ano tem 12 meses, o tempo ficará 12 mais 8, que é igual a 20 meses. Agora sim, poderemos montar a proporção, pois o tempo está na mesma unidade que são os meses. Então vai ficar da seguinte forma: x sobre 2,5 igual a 5.000 sobre 100 vezes 20 sobre 1. Como é uma multiplicação, podemos simplificar 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo. Com isso vai ficar x sobre 2,5 igual a 50 vezes 20. E 50 vezes 20 é igual a 1.000. Agora o 2,5 está dividindo x, vamos passar ele lá para frente multiplicando. X vai ser igual a 1.000 vezes 2,5. E qualquer número multiplicado por 1.000, basta andarmos 3 casas para a direita. Logo, x vai ser igual a 2.500. Com isso, o juro produzido por R$5.000 durante 1 ano e 8 meses a uma taxa de 2,5% ao mês é igual a R$2.500. O terceiro método que eu vou te ensinar para resolver questões de juros simples é pela fórmula de juros. E é a seguinte, ó, J igual a CIT sobre 100, onde J é o juro, C é o capital, o I é a taxa em porcentagem e T é o tempo. Temos também outra fórmula muito importante que é a seguinte: montante é igual a capital mais os juros. Logo, o M é o montante, o C é o capital, o J é os juros. E o montante é o valor acumulado, beleza? Agora eu vou te mostrar como resolver uma questão de juros simples pela fórmula. A questão diz assim, ó: a que taxa anual devo empregar no capital de R$8.500 para que, no fim de 4 anos, renda um juro de R$3.400? Já sabemos que a fórmula é J igual a CIT sobre 100. Agora basta organizar os dados que a questão nos dá. Veja bem, a que taxa anual, então é o I, que ele quer encontrar, devemos empregar no capital de 8.500, o C, que é o capital, é igual a 8.500, para que no fim de 4 anos, tempo igual a 4 anos, renda um juro de R$3.400. O J é igual a 3.400. Notem que ele fala que a taxa é anual
e o tempo está em anos. Beleza, estão na mesma unidade de tempo. Agora basta substituirmos os valores na fórmula. Como temos o J, que é o juro, vai ficar 3.400 igual ao capital, que é 8.500, vezes o I, que é quem a gente quer achar, vezes o tempo, que é 4, tudo isso sobre 100. Como aqui em cima é uma multiplicação, podemos simplificar os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. Então vai ficar assim, ó, 3.400 igual a 4 vezes 85, que é 340 vezes I. Esse 340 está multiplicando I. Podemos passar ele para baixo dividindo. Então vai ficar 3.400 dividido por 340 é igual a I. E 3.400 dividido por 340 é igual a 10. Logo, concluímos que a taxa anual que a gente estava procurando é igual a 10%, que é a letra C. Beleza, galera? E por último, temos uma questão onde a taxa e o tempo não estão na mesma unidade de tempo. A questão diz o seguinte: o capital que rende R$ 1.350 em 48 meses de aplicação a uma taxa de 18% ao ano é igual a... Aí temos as opções, ele quer saber o capital. Então vamos organizar a questão. Veja bem, o capital é o que ele quer saber, que é o C, que rende R$ 1.350, esse é o juros, em 48 meses, que é o tempo, a uma taxa de 18% ao ano. Então, o I é igual a 18% ao ano. Notem que o tempo está em meses e a taxa está em ano. Como 12 meses é igual a um ano, podemos transformar o 48 meses em anos. E 48 meses é igual a 4 anos. Agora sim, a taxa e o tempo estão na mesma unidade de tempo. Substituindo os dados na fórmula, teremos o seguinte: J é igual a CIT sobre 100. O J a gente tem, que é 1.350, é igual a C, que é quem a gente quer achar, vezes o I, que é 18%, vezes o tempo, que é 4. Tudo isso sobre 100. Como nessa questão não tem como a gente simplificar os zeros, podemos pegar o 100 que está dividindo e jogar lá para frente multiplicando. E qualquer número multiplicado por 100, basta andarmos 2 casas para a direita. Então, 1.350 multiplicado por 100 vai ser 135.000, que é igual a C vezes 18 vezes 4, que é igual a 72. 72 está multiplicando C, vamos passar para baixo dividindo, vai ficar 135.000 dividido por 72 é igual a capital. E 135.000 dividido por 72 é igual a 1.875. Logo, o capital que nós estávamos procurando é igual a R$ 1.875, que é a letra D. Beleza, galera? Chegamos ao final de mais uma aula. Espero ter ajudado vocês a entender como resolver as questões de juros simples. Compartilhe com seus amigos, clique aí no gostei e não esqueça de se inscrever no canal Matematicamente. Um abração do professor Robson Lias e espero você na próxima aula.